Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Vamos lá, pastor. Hoje nós temos um versículo, está em João 1,46, que fala: Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Né? Então aí nós vemos já, né, a primeira atitude aqui, fala, diferencie entre crítica construtiva e destrutiva. Pergunte, quem é beneficiado? Não é? Então há uma diferença entre essas duas formas de crítica, que eu creio que mesmo a crítica construtiva tem hora que ela é crítica, né? Ela é crítica. E as pessoas não estão preparadas para receber essa crítica construtiva. Muitas vezes ela vem para ajudar a pessoa a sair daquela situação, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa, você sabe quem que você passou lá? e essa pessoa falou comigo assim, outro dia eu fui abordado e não entrei em polêmica. Então eu aprendi a ouvir e não debater. Né? Aprendi aqui com a clínica da alma. Que faz diferença. Depois de 5 anos lá, né? Nem tanto, né? Já passou por tantos processos. Graças a Deus. Pelo menos aprendeu. Isso é motivo de alegria. No sério, eu falei assim, eu me alegro porque não é de ouvir isso da boca da pessoa, né? Porque não é tão fácil, não, né? E muitas vezes a pessoa foi tão criticada que até crítica construtiva era agressivo para essa pessoa. E hoje ela está sabendo direcionar isso, né? Levar isso de uma forma fácil. E realmente, pelo que me contou, realmente mexeu assim com a parte interior dela, mas essa pessoa soube equilibrar isso. Então, né, a crítica construtiva e destrutiva. Qual o benefício, né, das duas, né, que podemos ver aí, né? Até inclusive eu quero, pegando um pouquinho o gancho disso aí, mencionar uma coisa a respeito da crítica. Muitas vezes as pessoas nos abordam, né, e vocês sabem disso, quer seja no culto ou em qualquer lugar mesmo, até lá na clínica, né? E muitas vezes aborda a gente querendo saber o nosso posicionamento, ou meu, ou nosso individual. Pastor, está acontecendo isso, qual a posição sobre isso? Mas a gente percebe que por trás a pessoa está doidinha para ouvir, ou seja, que a gente fale aquilo que ela quer ouvir. Está na expectativa assim, porque tomara que ele fale o que eu quero ouvir. E muitas vezes a gente não vai falar o que a pessoa quer ouvir. A gente vai falar aquilo que a Escritura nos ensina, né? E aquilo que é restaurador, ou a palavra muitas vezes até mesmo de dizer que isso está errado, isso é pecado, né? De confronto. Confronto, a pessoa é confrontada. Aí vem o quê? Da pessoa, vem a crítica a respeito disso. Ah, não, mas eu fui lá na clínica da alma e não gostei de lá, não é? Ou qualquer outra área da igreja, né? Eu fui e tal e não gostei. Por quê? Porque aí ela critica. Mas por quê? Porque houve um confronto. Né? Houve um posicionamento, olha, à luz das Escrituras, e diz isso. Mas a pessoa está doida para ouvir uma outra coisa, até mesmo para justificar, ou para ela continuar na prática, ou mesmo tomar uma decisão em cima do que você falou, do que eu falei a respeito disso. Né? E muitas vezes a pessoa então toma uma postura de crítico, ou de crítica, a respeito da gente, individualmente, ou do ministério. Ah, não senti firmeza, ou qualquer outra coisa. Mas, na realidade, o que está por trás de tudo isso é que houve um confronto. E houve uma espetada, né? A gente chama agulhada. Mas aí, qual é a atitude, normalmente, quando nós ou as pessoas são incomodadas, se sentem incomodadas? É passar por uma crítica. Né? E muitas vezes, quando a gente vai checar isso a respeito, por que você não gosta do fulano? Por que você não gosta? Ah, uma vez eu busquei ajuda e não me ajudaram.
Mas o que está por detrás disso não me ajudaram? Ou seja, não disseram que eu queria ouvir, ou não me contemplaram a respeito, sabe, passar a mão na minha cabeça e, sabe, me acariciar. Oh, tadinho dela, coitadinho. Mas na realidade, muitas vezes é porque entrou no cerne da situação. Mas muitas vezes a nossa autodefesa, como ser humano que somos, a gente prefere então transferir a responsabilidade e criticar porque não fizeram aquilo que eu queria que fizesse, porque é muito mais cômodo, né? Do que eu me posicionar e sair dessa situação que eu me encontro, que é, entre aspas, uma zona de conforto, mesmo em cima de um erro, mas é uma zona de conforto. E muitas vezes as pessoas usam até texto bíblico separado para justificar o erro dela. Sem contexto algum. Aí fala o texto sem um contexto, ele vira heresia. Né? Vira heresia. Então, muitas vezes a pessoa usa, né? Mas a Bíblia aqui, ó, tem esse texto aqui, peraí, vamos ler todo o contexto aqui para a gente ver por que chegou nisso, né? Aí a pessoa usa a própria palavra para se defender, porque você deu uma resposta para ela que não é aquilo que ela estava preparada dentro dela para ouvir. Né? E aí vem a discussão. A questão da crítica, ela tem um fundamento. E esse fundamento é exatamente o conceito que a gente tem, ou um pré-conceito sobre determinada coisa. Muitas vezes é pré, né? Então, eu já venho com uma predisposição, com um pré-conceito, né? Com uma motivação. E é exatamente isso que esse texto, apesar de ser um versículo só, né? Ele demonstra. Sim. Porque quando ele fala que Jesus veio de Nazaré, aí o preconceito falou e já antes de ver Jesus, já estava numa posição de crítica e julgamento. Porque a crítica e o julgamento, elas estão andando uma lado a lado da outra. E eu vou criticar ou julgar baseado no conhecimento que eu tenho, baseado no conceito que eu tenho a respeito daquele determinado assunto. Então, quando vira e fala que veio de Nazaré, aí vira e fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, qual era a visão ou o conceito que aquela pessoa tinha em relação àquela cidade? Então, tudo que vier de lá vai ter essas características. Porque de lá, e outros textos dizem, pode se levantar profeta, em Nazaré. Em Nazaré, se levantou algum profeta em Nazaré? Então a gente vai percebendo que essa disposição para a crítica, ela é baseada em um conceito que a gente está tendo. E aí então, torna-se extremamente importante para a gente diferenciar se a crítica é construtiva ou se a crítica é destrutiva ou não construtiva, é fazer a pergunta que o Guerra falou. Então, quem será beneficiado? Então, é isso, eu preciso entender. Então, antes de avaliar se a crítica é uma crítica construtiva ou uma crítica destrutiva, essa crítica beneficia a mim ou beneficia quem está falando? Aí é que está a questão, né? Quem que vai beneficiar? Isso, quem será beneficiado diante dessa crítica, diante dessa palavra? Muitas vezes a pessoa vem com a crítica para ferir o outro ou para derrubar o outro. Sim. Né? Não é? Então ele, no estilo de uma vingança, né? Eu vou criticar fulano aqui agora. Ou no sentido de inveja, que também ele está sendo beneficiado na inveja dele, para criticar o outro, para pôr o outro para baixo, para ele se tornar o melhor, né? Tipo, não é? O que quer ser mais bonito fala que o outro é feio, né? Exatamente. Essa é a oportunidade. Quem quer ser mais bonito tem que ter feio. Tem que ter feio. Eu vou criticar, não, você é feio. Por quê? Porque eu estou querendo ser bonito. Então, nós temos uma participação aqui através do Cátia, uma pergunta que não tem muito a ver com, mas a gente vai responder, aqui de Belo Horizonte. Uma irmã na minha igreja que cortou o cabelo curtinho, e aí o pastor falou que ela não poderia ter cortado o cabelo, porque o cabelo era a honra da mulher. Ela ficou muito chateada com essa situação.
Existe realmente uma base bíblica para isso? A gente entende que deve ser uma igreja que tem essa questão de uso e costume muito forte. Né? Doutrina. A questão doutrinária. Eu acho que a gente podia dar uma palavrinha sobre isso, o que você acha? Olha, existe uma referência bíblica, né? Paulo diz isso uma vez, de que o cabelo é a cobertura da mulher, né? Como se a mulher precisasse ter o cabelo e não cortar curtinho o cabelo. E a respeito do véu também, né? Que seria a cobertura ou o véu, né? Natural da mulher. Agora, nós precisamos também entender que essa palavra ela foi direcionada para um tempo e um povo específico. E não, mesmo Paulo diz que estas coisas não têm nenhum valor para nos santificar. Então, quando nós olhamos lá em Colossenses, o mesmo Paulo vai dizer que estas coisas não têm nenhum poder né, de nos santificar. Nós somos santificados em Cristo Jesus. Ele se santificou para que nós fôssemos santos. Isso está escrito de uma maneira muito clara no Evangelho de João. Então, o que nós precisamos entender é que se você está, aí é uma outra questão, se você está diante de uma liderança e que isso, diante dessa liderança, é uma regra, e você se submete a essa liderança, você deve se submeter às regras estabelecidas por essa liderança. Então, eu acho que o que mais pesa aí não é o tamanho do cabelo, mas é a motivação e a brecha que muitas vezes a gente, por tomar algumas atitudes, acaba dando ao espírito de rebeldia. Então, para mim, eu acho que esse é o ponto mais importante. Exatamente. E o próprio Paulo fala sobre isso, né? Ou seja, quer comais ou bebais ou façais outra coisa, qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se o cabelo é comprido, que seja para a glória de Deus. Se o cabelo é curto, que seja para a glória de Deus. Não é? Se a pessoa usa gravata, que seja para a glória de Deus. Se não usa gravata, que seja para a glória de Deus. Então, nós temos que entender que existe essa liberdade no Senhor. Agora, eu concordo com o que você falou. Se você se submete a estar debaixo de uma autoridade, dentro de uma liderança que crê teologicamente que é assim e você se sente bem assim, viva dessa forma. Sim. Não é? E se alguém fizer o contrário, está sendo rebelde. Exatamente. Porque a doutrina é para todos que estão. Para todos que estão então, debaixo tá daquele guarda-chuva. Tá isso mesmo. Então, na questão certo, né? Dentro da doutrina lá, a pessoa tá certo. Se não está bem lá, existe outras denominações, vai para outra que encaixa. Exatamente. Não é? Então, resolve o problema, porque muitas vezes a pessoa acaba julgando a outra, né? Ela critica, né? Então, por exemplo, eu pastorei uma igreja que chegou um casal que era da Assembleia, foram para a igreja. Aí eu chamei eles e falei, olha, vocês têm um costume. Eu quero que vocês fiquem aqui, mas vocês se adaptam aqui, porque senão vocês vão criticar o sistema da igreja. Aí conversei com eles, voltaram para a Assembleia. Falei, nós não estamos sentindo bem, então o lugar seu é lá. Então eles estão, né? Mas eu expliquei para eles primeiro, antes de eles membrarem na igreja. Aí eles tomaram a decisão de voltar, porque não sentiram bem ali. Então o local deles é onde eles sentiram bem. Então muitas vezes a pessoa tem que ver aonde que eu vou adaptar. Né? Para isso, Deus deixou as denominações para encaixar as pessoas, eu creio. Né? Tem uma outra questão interessante. Cada um anda à medida da revelação que ele alcança. Sim, com certeza. Cada um vai prestar conta daquilo que Deus está requerendo dele. Então, para uns convém tal coisa, para outros não convém tal coisa. Né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. O que é que Deus está querendo de mim? Então, Deus pode requerer de mim algumas coisas que Ele não vai requerer de você, não vai requerer do Guerra. Mas Ele está requerendo de mim. Agora, Ele sabe por que Ele está requerendo isso de mim, não é? O que eu tenho dentro. Sim, com e certeza. Que isso realmente vai fazer diferença em mim. Mas é do relacionamento pessoal, né? claro. Ele olha o coração também, né?
que está no coração da pessoa. A motivação da pessoa. Não é? Tem muita gente aí que está certinho aí, mas tem uma linguinha aqui. Não é? Ávido em criticar. Ávido em criticar, então. Não é? Fazer o quê? Tem algum outro ponto aí? Tem. A segunda aqui, não se leve a sério demais. Leve Deus a sério. Pergunte o que Deus diz a respeito disso. Então nós vamos, né, eu creio isso aqui interessante porque eu tenho que ver, quando vem a crítica, o que Deus pensa de mim, não é? Eu vejo aqui na questão levar a sério assim, criticou, é aquilo que a gente falou, o negócio da lança, que nós estávamos estudando ontem ali, que Saul jogou a lança, Davi esquivou, a lança passou, Davi não revidou, não ficou nervoso naquela hora. Eu creio que é nesse sentido aqui, não é? Deus não está enviando lança para mim, o homem é que está enviando. Exato. Ao contrário, né? O que Deus quer me mostrar com isso? Né? O que Deus, isso que está acontecendo comigo, o que Deus tem a ver com isso? Então eu tenho que olhar no ângulo de Deus. Muitas vezes está agindo a pessoa, outra coisa. Olhar também o que está por trás daquela pessoa. Claro. Que muitas vezes o inimigo está usando aquela pessoa para vir criticar. Eu tenho que olhar tudo isso. Então, há um mover espiritual dentro disso aí que tem que ser observado para me ver da onde que está vindo essas coisas. Não é? E como que Deus está me vendo dentro disso que eu estou fazendo. Então, eu creio que isso é muito importante, né? Essa segunda atitude aqui. Não leve a sério demais. Aí tem uma questão muito interessante, Guerra, que a gente também não pode deixar de ressaltar, que é a questão do ego. Então, aquilo que você está falando comigo, tá certo? Então, aí eu vou fazer a primeira pergunta. Quem vai ganhar com isso? Tá certo? Aí, eu estou avaliando, então, se a crítica é construtiva ou se a crítica é uma crítica destrutiva. Sim. Agora, eu chego no segundo passo para avaliar essa crítica, que é o que Deus pensa a respeito disso, não o que eu penso a respeito disso. Por quê? Você pode estar falando uma coisa para mim e é um confronto, não é? Você não vai ganhar nada com isso, quem vai ganhar sou eu, mas eu me sinto ferido. Por quê? Porque foi exatamente naquele ponto, Rogério, que você colocou. Vem diante daquilo que eu quero ouvir. Isso. Não é? Vem alimentando o meu ego. Então, se aquilo vai gerar um confronto comigo mesmo, qual é a minha posição? É rejeitar a crítica, mesmo a crítica sendo uma crítica construtiva. Então, não é o que eu penso a respeito, é o que Deus pensa a respeito. Então, de repente, você pode vir falar alguma coisa comigo, eu sei, já passou pelo primeiro crivo, né? Você não vai ganhar nada com isso. Para você, tanto faz como tanto fez. Agora eu vou ver. E agora? Isso está gerando confronto em mim? O que eu penso não é importante. O que é importante é o que Deus pensa a respeito disso. Porque se eu levar em consideração o que eu penso, se eu aflorar o ego, eu não vou receber, aquilo não vai gerar transformação, eu não vou enxergar que você pode estar sendo instrumento de Deus na minha vida, né? Então... Tem um detalhe no negócio da crítica, que muitas vezes a gente atende a pessoa, eu aceito de qualquer pessoa, menos de fulano. Já viu isso? Menos fulano, se falar alguma coisa. Não é o que fulano falar, tá bom, mas ciclano, se falar... Nós vamos ter vai chegar nisso. Mas é importante que eu apague o meu ego. Sim. Por isso que é importante eu perguntar o que Deus pensa a respeito disso. Isso é questão de identidade também, nesse sentido aí? Porque a questão do ego aí, pode haver questão da identidade também, no sentido a pessoa está com problema de identidade, né? Ela perdeu a identidade dela. Ela não se define. Isso, não se define. Né? Como também alguns outros sentimentos que a gente já até tem falado aqui, né? Sim. Você já imaginou o orgulhoso? Nossa. Mas aí, aonde está o ego dele? No eu. No eu. Você falar da aparência mal de um narcisista? Uau!
Ai, então, é muito importante essa pergunta, né? Então, eu vou me perguntar, o que Deus pensa a respeito disso? Isso vai fazer com que eu realmente entenda e avalie aquela crítica não pela perspectiva do meu ego, não pela perspectiva dos meus interesses momentâneos e pessoais, mas diante de uma perspectiva muito mais ampla, que é a vontade de Deus, o propósito de Deus, que é algo muito mais duradouro, que é algo que realmente vai valer a pena. Nós temos a participação da Maria da Graça, aqui de Belo Horizonte. Boa tarde, Maria. Paz, amor. Tudo bem? Todo dia ligo para vocês. Amém. Todo dia. Mas eu amo vocês e a Deus. Deus primeiro, né? Amém. Aqui, o Rogerinho tá falando aí sobre crítica que Deus pensa e quer saber o que eu penso. Aí eu fiquei em dúvida assim, mas Deus não pensa. Deus age e Deus faz. Aí eu queria saber a resposta. Como que fica esse agora? Tá bom. É um pouquinho diferente daquilo que a senhora falou, mas a gente vai explicar para a senhora aqui. Tá bom? Obrigado pela sua ligação. Obrigada, Jesus abençoe. Amém, tchau. Pode ir. Não é o que Deus pensa, né? Mas na realidade, é como que Deus está vendo essa situação. Eu sei que o pastor Rogerinho usou essa expressão, né? Ou seja, vem a crítica e aí disse, Senhor, o Senhor pensa a meu respeito sobre isso ou sobre essa crítica? Mas na realidade mudando as palavras, mas dizendo a mesma coisa. Senhor, como que o Senhor está vendo? Como o Senhor vê isso? Não é? É isso que o Senhor me vê dessa forma? Então, se essa crítica, Deus quer usar isso para corrigir alguma coisa na minha vida, quer ajustar o prumo de algumas coisas, a gente tem que pensar nisso também. Às vezes está vindo de uma pessoa que a gente talvez até não goste muito, mas a gente não se identifica muito, mas a gente tem que avaliar nesse sentido, não é? O que essa palavra está vindo do Senhor? Isso tá vindo para me jogar para baixo? Ou o Senhor quer usar isso para me consertar ou trazer alguns valores que eu não estou conseguindo perceber? Porque muitas vezes nós estamos tão focados e tão envolvidos no contexto ou naquela situação que muitas vezes as pessoas de fora vão enxergar coisas que nós que estamos inseridos no meio, a gente não consegue perceber. Às vezes Deus vai usar alguma pessoa que até a gente tem alguma resistência, mas por isso que é importante a gente fazer essa pergunta, né, e falar com o Senhor a respeito disso, para a gente não rechaçar imediatamente, não aceito. Não, a gente tem que ver, Senhor, é o Senhor que está falando através dessa pessoa. O que o Senhor quer acrescentar? O que o Senhor quer acrescentar na minha vida a respeito disso, né? É o Senhor que está usando essa pessoa ou é o inimigo que está usando para me jogar para baixo? Então é nesse sentido, né? Que a gente diz assim, Senhor, o que o Senhor pensa a respeito disso, né? Agora a gente sabe que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas no sentido, essa visão, o que eu preciso acrescentar, crescer, ou o que eu preciso absorver disso que está sendo dito. Então, isso é importante, é nesse sentido que quis dizer. Não sei se eu... Deixa eu dar um exemplo. Isso. Então, imagine o seguinte, eu viro para o Rogério e falo, Rogério, você é feio. Eu fiz uma crítica com relação à sua aparência. Aí ele vai virar e falar, agora, Senhor, o que o Senhor pensa a respeito disso? Né? Eu, pessoa, né, falei que ele é feio. Agora, o Senhor tem um pensamento a respeito dele e da sua aparência. E esse pensamento do Senhor a respeito dele está escrito na palavra do Senhor. E o Senhor diz que ele é como a menina dos seus olhos e que ele foi formado de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Então, o que eu digo que ele é feio não tem importância, porque o que o Senhor pensa a respeito dele é que ele é lindo. Obrigado. Então, ele não precisa receber a minha crítica. De feiura, né? Entendeu? Por quê? Porque o Senhor pensa a respeito dele algo completamente diferente. Exato. Deus me e isso é que é mais importante. Exato. O que o Senhor pensa a respeito dele. E não o que eu, né, Rogerinho, penso a respeito dele. Então, Maria da Graça, olha só que coisa bacana, hein? Ó, dá uma arrumadinha aí. Você é linda, você é formosa, não é? Assim como eu, todos nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, não é? E fomos
justamente é essa visão de Deus para nós, não é? Que nós somos o quê? Eleitos, amados, né? Nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, ou seja, de uma forma, fomos criados, gerados de uma forma assombrosamente, diz a palavra de Deus, né? Assombrosamente, maravilhosamente. Então é assim, é dessa forma, né? Talvez a palavra que a senhora entendeu assim, não, mas Deus não pensa, não, Ele nos vê dessa forma, não é? Então muita gente fala isso, mas não tem problema, viu? Não tem problema teológico com isso, não. Olhe além da crítica, veja o crítico, pergunte. Eu o respeito? Qual a necessidade que ele apresenta? Então, aí voltou naquele caso, né? Naquele... Eu recebo crítica de qualquer um. Dele menos não. Dele, né? Dele não. Vamos ouvir a participação da Josilene aqui de Betim, não é? Josilene, boa tarde. Boa tarde. A paz. A paz, tudo bem, minha irmã? Eu tô ouvindo muito baixo. Tá. Muito baixo. Pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de perguntar o seguinte. Ontem, a respeito do tema de ontem que eu estava assistindo, né? Eu já vim de um casamento de 8 anos que não deu certo. E minha mãe também não deu certo no casamento. Minha irmã, a outra minha irmã agora também está separando. E sempre colocando na cabeça a gente o seguinte, que a gente não tem que sofrer por ninguém, não tem que tolerar nada de ninguém. Que antigamente se aceitava muitas coisas dos maridos, hoje em dia não pode aceitar mais. Então eu nunca tolerei nada, né? Então acabei um relacionamento, saí desse casamento e namorei durante 2 anos com a pessoa. E esses 2 anos foi muito, muito bom, foi um relacionamento muito tranquilo. Só que no período de 5 meses foi muito conflito. Até o momento que ele começou a falar muita coisa pesada, eu não quis enfrentar, preferi sair fora, né? E hoje eu namoro um rapaz da igreja, da mesma idade que eu, de 30 anos. Só que é aquela questão, aí vem nova fase, novo conflito, essa pessoa não fala em casamento mais, aí tem apenas, 4 meses. Certo. Então, eu hoje estou assim na dúvida do que Deus está preparando para mim. Se vale a pena lutar pelo antigo relacionamento, ou se vale a pena lutar por esse atual relacionamento, sabendo que é muito mais complicado. Então, eu estou perdida, porque eu não quero ter um relacionamento com a pessoa, não der certo, ter outro relacionamento, eu não quero. Entendi. Eu casei para ficar casada com uma pessoa, e eu tenho na minha cabeça que a gente tem que ser de uma pessoa só, mas todo relacionamento, já o terceiro relacionamento não dá certo. Tá certo. Nós vamos explicar para você, mas eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para você. Eu vou falar para você o que é que está preparado para você. Oi? Você acompanha na televisão, eu vou responder para você, viu? Obrigado pela sua ligação. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Paz, tchau. O que eu quis dizer, tem algo, realmente eu creio que Deus tem algo preparado para você. Mas antes de um relacionamento, eu tenho plena convicção que Deus tem preparado a sua cura. Você precisa ser curada. Porque você vai entrar num relacionamento no outro, não é? Existem feridas aí e isso não vai conseguir emplacar. E eu quero dizer para você assim, o seu namoro vai ir tudo bem. Agora, quando começar a falar em assumir um compromisso mais sério, de noivado e casamento, vai vir todos os questionamentos, as dúvidas, a insegurança e a incerteza. Enquanto que é no nível de um namoro, você vai conseguir absorver isso uma boa. Mas depois, por quê? Porque precisa ser sarado, você precisa ser sarado, ser curada dessas feridas, dessas marcas. Pelo que a gente percebe, existe já todo um legado sobre a família das mulheres, de serem mal-sucedidas no aspecto dos relacionamentos, dos casamentos. Sua mãe, sua irmã, então já existe um ciclo aí que precisa ser quebrado. Então, para que você não... ou seja, você também já se separou, divorciou, Então, a minha sugestão, viu, Josilene, a minha sugestão é que você nos procure para você ser sarado dessas feridas, dessas marcas todas, para que você seja mais tolerante e não por um esforço humano, mas sendo uma transformação de dentro para fora, para que isso flua naturalmente, sem ser uma coisa, sabe, eu tenho que me controlar, eu tenho que ser mais tolerante, mas a primeira situação que acontecer, você é natural, você vai agir naturalmente, que é o natural, que é o comum, não é o normal.
não é? Então isso precisa acontecer na sua vida, então nos procure. Nós estamos ali na rua Manuel Macedo, que é a rua da igreja, número 1324, no primeiro andar, de 8 até as 18 horas. Né? Você pode ir qualquer horário lá para você preencher uma ficha de aconselhamento, para então depois nós vamos entrar em contato com você para agendar, né, um horário. Né? Se você só pode à noite, a gente tem disponibilidade à noite, pode de manhã ou tarde, né, para você poder ser ministrada e essas coisas serem saradas dentro de você. Aí a nossa sugestão é que você segure aí o seu emocional, né, entre em um relacionamento depois de você passar pela clínica, sabe? Porque você vai ver e perceber a diferença que vai acontecer na sua vida, viu? Deixa eu passar aqui para vocês que o nosso horário não para, né? Ele continua avançando e a gente precisa dar alguns recados para você, né? O primeiro recado é a respeito da nossa escola de restauração intensiva, que aí já está próximo já do início, que é o dia 13 de julho, né? Então, dia 13 agora inicia a nossa escola de restauração intensiva, né? Então, às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, o que é melhor? Eu ir para o retiro de final de semana ou fazer a escola? Né? Se você tem disponibilidade de fazer a escola, faça a escola, não é? Eu acho que vai ser algo assim tremendo. Por quê? Porque você vai estudar alguns temas e principalmente temas que diz respeito àquilo que você está vivendo. E isso vai elucidar muita coisa na sua vida para você saber a raiz, de onde está vindo isso, o porquê dessa enfermidade ou dessa ferida ou desse mal que você está vivendo. Então, ali na escola você vai ter essa oportunidade, não somente de estudar, mas também ser ministrado a respeito de cada tema que vai ser estudado. E isso, assim, é uma bênção na sua vida. Então vai ter aula à tarde, vai ter aula à noite, e vai ter 2 dias que você vai ter aula manhã, tarde e noite. Então vai ser assim, um batidão, né? Mas pela graça do Senhor vai ser um tempo não maçante, mas pelo contrário, extremamente, sabe, sarador, curador, revelador para você. Então a gente sugere que você possa fazer e vai ser uma bênção. No dia 18, no sábado, nós vamos ter o nosso Day Camp, que é a cliniquinha da alma, né, para as crianças, que vai ser no sítio, ali em Contagem. Então, sabe, invista nos seus filhos, o custo é acessível para passar um dia lá, vai ter, né, desde manhã já café, almoço, né, um lanche à tarde, ministrações de cura e restauração, jogos. Então, assim, vai ter um tempo bem gostoso, da idade a partir dos 6 anos até os 13 anos de idade. Então, tem o nosso e-mail, né, os nossos telefones de contato. Então, informe-se, invista aí nos seus filhos. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção, viu? E outra coisa que eu quero falar para vocês é a respeito do nosso retiro, não é? Então, o nosso retiro que vai acontecer dia 31 de julho, 1º e 2 de agosto. Então, assim, para quem que pode ir? A partir de 13 anos de idade já pode participar, né? Mas para que serve? É para um final de semana assim, intensivo de ministrações, né? Nessa área de restauração de cura e libertação, né? Onde ali você vai ter momentos assim, junto com outros irmãos, muito precioso. Nesse tempo aí, 31, 1º e 2, nós vamos para um sítio, e nesse sítio, que é o Greenpeace, ali em Contagem, vamos ficar sexta, sábado e domingo, e vai ser assim uma experiência, a gente tem plena certeza, muito boa na sua vida, né? Ok? Vamos aí. Eu queria só voltar na questão da Rosilene. É uma coisa interessante que ela falou e que me chamou a atenção, é que a mãe dela viveu a situação e agora todas as irmãs também estão vivendo a situação, mas tem uma fala de que não se deve tolerar muita coisa ou não se deve tolerar nada do cônjuge. Então, essa é uma crença. E essa crença está sendo passada. Então, uma coisa que eu gostaria de dizer, não só para a Rosilene, mas para todas as pessoas que estão nos ouvindo, a experiência dos nossos pais, elas não têm que ditar as regras e o modelo da nossa experiência. Exatamente. Então, se os meus pais tiveram um relacionamento e esse relacionamento ele não foi bom, não foi saudável, eu não tenho que viver baseado no conceito que minha mãe construiu de relacionamento, no conceito que o meu pai estabeleceu de casamento. Então, eu tenho que viver o meu próprio conceito, o meu próprio tempo.
Então a experiência da sua mãe está limitando você a viver a sua própria experiência. Porque a crença que ela adquiriu foi a crença que você absorveu e você está vivendo de acordo com essa crença. Então, mude isso e se dê a oportunidade de pensar de maneira diferente. Acho que essa vai ser uma boa oportunidade. Estou aproveitando isso porque isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou ontem, né? Que é a perpetuação da ferida. Com certeza. Então, eu fui ferido, por causa disso eu vou gerar feridas em outros. E aí esse ciclo vai continuando. E aí é preciso que em determinado momento alguém pare e interrompa esse ciclo. E esse momento, não só você, Rosilene, mas aqueles que estão nos ouvindo, esse é o momento que Deus está te dando a oportunidade de interromper esse ciclo de feridas, te colocando numa posição de remidora dessa situação. Quem assistiu ontem, você viu o exemplo que o pastor Rogerinho deu de fazer o peixe, não é? Você lembra disso? Cortava a cabeça e cortava o rabo, né? Aí perguntava, por que você corta a cabeça e o rabo? Ah, porque eu via minha mãe fazer assim, quando ela preparava o peixe, né? Aí perguntou para a mãe, por que você corta a cabeça e o rabo para preparar o peixe? Não, é que eu via a minha mãe, ou seja, a avó dela. Aí foi perguntar para a avó, o que ela disse? É porque a forma era pequena. Aí tinha que cortar a cabeça e o rabo porque não entrava na forma, era a única forma que ela tinha, né? Então, muitas vezes são situações que nós só estamos repetindo padrões e sem pensar por que eu ajo ou reajo dessa forma, né? Então, e com isso quero dizer o quê? Existe cura, existe, ou seja, uma mudança para ser feita, que pode ser feita, né, na sua vida, na nossa vida, né? Pastor Guelra. Vamos lá, quarta atitude, não veja apenas o crítico, veja a multidão, pergunte, a crítica foi espalhada? Né? Porque a preocupação muitas vezes é essa, né? Até onde chegou essa crítica? Né? Quem são as pessoas que receberam essa crítica também através de quem criticou? É uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a gente vai agir não somente de acordo com aquilo que representa para mim, mas o quanto aquilo já interferiu ou já espalhou no meio em que eu vivo. Sim. E a gente precisa muitas vezes levar isso em consideração, né? Diante de uma situação onde, tipo assim, já está todo mundo sabendo, eu tenho um posicionamento que eu preciso me posicionar diante da opinião pública de uma certa maneira. É a questão do escândalo. Se a situação ela já é um escândalo, não tente tapar o sol com a peneira. Vai ficar muito pior. O remendo é horrível. Não é? É horrível. Né? Então não se põe remendo novo, de pano novo em roupa velha. Não tem jeito. Então, determinadas situações, elas precisam ser encaradas na proporção que elas desenrolaram, né? Então, eu preciso entender e discernir isso, né? Aí, eu preciso ter essa habilidade, muitas vezes, ao lidar com a crítica, de absorver ou discernir a abrangência dessa crítica, né? E o impacto que ela teve, né? no meio que eu vivo. Uma das coisas que a gente costuma perceber e lidar muito com isso é com relação a diferenciações de pecado. Sim. Há alguns pecados mais toleráveis, há outros pecados menos toleráveis. E muitas vezes a pessoa vira para a gente com uma justiça, né? Aquele sentimento de justiça, tipo assim, mas todos os pecados não são iguais diante de Deus? Por que eu tenho que ser punido dessa maneira? E fulano que peca também e faz isso, aí vem, né? E não é punido. Então, tem muito a ver com essa questão não do que as pessoas pensam, mas é do estrago que aquilo causa. Aquele pecado faz. Não é? Então, todos os pecados são iguais perante Deus? São. Todos os pecados levaram Jesus para a cruz? Sim. Então, o meu pecado de orgulho, que ninguém fica sabendo dele, né? Que eu tento mascarar o tempo inteiro, é o mesmo pecado daquele que assassinou.
daquele que roubou um banco. Na maledicência, não é? Né? É da fofoquinha. Da língua que manda fogo todo mundo. E uns têm a consequência, né? Que são sim, né? Sim. Não é? A consequência ela é notória, não é? Muitas vezes a pessoa vê a consequência daquele pecado. Então tem que ver isso também. Né, na comparação, né? Outros não têm consequência, não, mas tem uns que têm as consequências. Aí o linguarudo e a linguaruda fica na igreja, não é? Sim. Mandando fogo no pastor, na esposa do pastor, né? Todo mundo. Destruindo, né? Destruindo. Todos os relacionamentos ao seu redor. Com certeza. Né? Mas e o outro que caiu em adultério é excluído da igreja. É excluído da igreja. Não é tratado, não é acompanhado, é mais fácil descartar do que consertar, né? Eliminar, né? Elimina o problema. Né? Às vezes o linguarudo o dízimo é alto, né? A linguaruda também. Mas não é o nosso tema, né? Vamos... Essa questão a gente finge que é canguru e pula. Com certeza, né? Vamos lá para a Austrália. Vamos para a Austrália, que é melhor. Tem mais um ponto aí? Tem mais uma perguntinha básica aí? Reconheço que as pessoas boas são criticadas. Pergunte, por que devo me exaltar? Isso é interessante. Se as pessoas boas são criticadas, então eu não preciso me exaltar com a crítica, pensando que por ser criticado eu sou ruim. Eu acho que isso vem exatamente trazer como uma base o texto que nós usamos. Com certeza. Jesus foi criticado. Se Jesus foi criticado, por que eu não posso ser? Exatamente. Com certeza, né? Exatamente. E aí vem... Aí eu tenho que olhar isso. Né? Não é? Então... Com carinho. Exatamente. Muitas vezes a gente tem uma visão errada de que o fato de eu estar sendo criticado, isso me torna ruim ou me coloca num patamar de ser maior, melhor do que outros. Não. A crítica ela é uma situação circunstancial que pode vir ou não e que eu preciso realmente saber e aprender como lidar com ela. Agora, ela não me faz mais ruim ou menos ruim. Agora, tem uns que gostam de ser criticados, né? Rogério, o que você achou de mim hoje? Está aberto para receber? Está aberto para ouvir? Para ouvir. Você tem certeza que você quer ouvir? Você quer? Deixa o programa acabar, depois você fala. Agora, essa pergunta que você fez tem muito a ver com o ponto 3 que a gente discutiu pouco, que é avaliar de quem vem a crítica. Com certeza. Da mesma maneira que tem determinadas críticas de algumas pessoas que eu rejeito, tem determinadas pessoas que quando me criticam, eu valorizo aquilo. É diferente. Porque eu valorizo a pessoa. Exatamente. Eu sei que ela é uma pessoa sábia, sei que ela tem conhecimento em determinada área, e se ela vem e me critica naquela área que eu a admiro, que eu sei que ela domina, e sei que ela não tem o interesse de puxar o meu tapete, mas sim de me ajudar, eu vou querer receber essa crítica. Mas é lógico. Não é? Olha só, nosso tempo já está nos finalmente, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.